Ontem, a Procuradoria-Geral da República se manifestou contra o pedido de prisão domiciliar feito pela defesa do pastor Jorge Luiz dos Santos, de 59 anos, condenado pelo STF a 16 anos de prisão em razão do 8 de janeiro. Ontem, a Procuradoria-Geral da República se manifestou contra o pedido de prisão domiciliar feito pela defesa do pastor Jorge Luiz dos Santos, de 59 anos, condenado pelo STF a 16 anos de prisão em razão do 8 de janeiro. O posicionamento da PGR aconteceu mesmo com laudos médicos preocupantes que mostram problemas cardíacos graves e que necessitam de atenção especial. O atestado obtido em primeira mão pela reportagem da Oeste recomenda que o pastor realize uma cirurgia cardíaca, além de passar o período de resguardo em casa. Você veja, por questões similares, o João de Deus está em casa, o João de Deus. Então vamos tirando aí as médias. Além disso, parlamentares de oposição ao governo Lula enviaram a Moraes um pedido para que 20 presos do 8 de janeiro possam cumprir prisão domiciliar. A solicitação se baseia em vulnerabilidades dessas pessoas, como idade avançada, doenças crônicas ou responsabilidades familiares. A morte de Clezão, em novembro de 2023, é um exemplo citado no documento sobre a necessidade de medidas humanitárias adequadas. Não é nem medida humanitária, a verdade é que é uma medida legal, obrigatória. Direito, né, das pessoas, através de lei. Né, pedindo que a lei seja cumprida, mas como a gente sempre fala aqui, a lei no país hoje depende do que sai da cabeça do Alexandre de Moraes, a interpretação que ele mesmo dá para a lei. Isso nós vimos em vários casos e está se repetindo agora. E correndo o risco, sim, de algumas pessoas até virem, né, a falecer, infelizmente, em virtude desse posicionamento aí do ministro Alexandre de Moraes. Como já aconteceu. Como já aconteceu. E aí a gente vê que os direitos humanos para a esquerda é só um discurso, né? Mais um dos símbolos que eles utilizam que na prática não estão nem aí. Vide esses casos do 8 de janeiro, né? Quem defende os direitos humanos está em silêncio sobre esse caso, não defende direitos humanos, é somente um canalha. Ninguém caladinho. É que é o tipo de notícia que é triste, né? Porque eu fico pensando, se fosse um parente meu, se fosse alguém, não sei, né? Assim, é uma falta de caridade, uma falta de amor mesmo, assim, das pessoas, sem discurso de... Falta de empatia. De empatia. Todas as palavras que a esquerda banalizou, isso é de fato que está acontecendo, né? Essa falta de amor, de empatia, de olhar para o próximo, de... Poxa, e é até triste a gente olhar a forma como... A gente lê a notícia, né? Opositores do governo Lula, ou... não sei como estava aqui, ou defensores do Bolsonaro estão pedindo, não, assim, são pessoas normais, golpistas estão pedindo, para as pessoas doentes ficarem em casa ao invés de morrer na prisão, né, é meio óbvio, assim, né, que são certos defender. Para criminosos, reais. Sabe, decapitou a mulher não sei aonde, matou o pai, sabe? Estuprou grávida disso aí. Entendeu? Então, assim, é aplicação da lei, pura e simples, que não depende nem de interpretação. E eles podiam estar fazendo isso, Pavinato, sem nem estar saindo na mídia, sabe? Simplesmente aplicando a lei. Olhando, são mais de 1.000 casos, são 1.400 casos, se não me engano, são mais de 1.000 e tem 20 que precisa de ir para casa, né? Por questão de saúde, etc. Isso não precisava nem estar saindo na mídia. E qual que é o problema É tão só aplicar a lei que era só, sabe, não era motivo. Agora, parece uma perversão mesmo, porque não querem aplicar a lei que é aplicada para criminosos perigosíssimos que estão aí na sociedade. Não teria problema para eles saírem, porque a pessoa sai daquele jeito, tornozeleira, não pode rede social, não pode falar com ninguém, ou seja, só sair para se tratar mesmo. Notícia, exatamente. É necessidade mesmo, Ana, porque é aquela situação em que você olha, que a imagem do cara chega e bate no mais fraco dentro do presídio, para dizer quem manda na porcaria do presídio. É isso que eles estão fazendo, eles não têm nenhuma empatia, eles não têm relação humana. A definição de maldade ou de mal
que se chegou em crueldade, e que chegou em Nuremberg foi exatamente a incapacidade que você tem de se colocar no lugar do outro. Isso, aqueles indivíduos que acompanharam o julgamento de Nuremberg, eles viam aqueles nazistas lá, alguns deles diziam, não, só estava cumprindo ordem, mas você não conseguia ver que aquela pessoa estava sofrendo? Não, porque a gente tinha que dar um exemplo, é o que eles querem fazer. Eles vão torturar e maltratar para que ninguém ouse fazer o que eles fizeram. E o que foi que eles fizeram? Só gritaram. Só isso. Ah, alguns quebraram, isso é vandalismo, tem que ser preso, tem que ser punido. Ok, golpe de Estado, onde que está o golpe de Estado? Não é possível. Não tem matéria, né? Olha, não tem... eu vou ser bem didático aqui. Eu vou tentar falar um pouquinho mais devagar, que, atenção, jornalistas de UOL, vocês que estão aprendendo a escrever na linguagem neutra do Tupi-Guarani. Prestem atenção, para não ser mal interpretado, mas eu acho que tem que ser falado isso. Aquele artigo do Celso de Mello, no Instituto Conhecimento Liberta, me deu nojo. Nojo, profundo nojo. Nojo, asco. Assim, conseguiu ser tão nojento quanto o artigo do Lênio Esterco. Lênio Streck, né? Páreo duro. É. E o Celso Mello falava assim, o institucional, porque nós precisamos deixar que reine na sociedade harmonia e paz para que as pessoas vivam as suas vidas. Aí eu fico me perguntando, professor, quando é que teve isso no Brasil? Nunca teve. Quando é que teve? Porque quando eu saio na Paulista, se eu tô com um Rolex à noite, eu sou morto. Se eu vou com o meu iPhone e fico em frente ao Parque do Povo na minha bicicleta, eu sou morto. Se eu vou ao Oscar Freire, que tem 1 metro quadrado agora, que está 70 mil o metro quadrado dos prédios novos, eu vejo crianças, não uma, não duas, dezenas de crianças sendo exploradas pelos vagabundos dos seus pais, que cometem crime por estarem explorando as crianças. Exatamente. E tem uma delegacia de polícia a 500 metros que não pode fazer nada, porque nenhum juiz vai dar prosseguimento a um caso desse e o policial ainda é que vai se dar mal. Eu vivo num país em que no supermercado hoje carnes como picanha já estão em gôndola com chave. Eu vou à farmácia, aquelas escovas suíças Curaprox já ficam trancadas no caixa. Existem quadrilhas que roubam Ozempic e remédio controlado. Cada vez que eu desço da minha casa para vir trabalhar, eu vejo mais e mais pessoas morando na rua como se fossem porcos, imundos, sem dignidade. Aí eu pergunto, Celso de Mello, que harmonia e paz para viver a vida o brasileiro já teve? Que harmonia e paz o senhor quer restabelecer? Essa? Porque eles não sabem como é a vida do brasileiro. Vossa Excelência, ministro aposentado Celso de Mello, tem segurança? Vossa Excelência, se tem a suspeita de alguma doença, vai aos melhores hospitais, faz dentro de 1 hora o exame, já tem o diagnóstico, prognóstico e, se for o caso, intervenção médica agendada. O pobre vai ao SUS rezar para conseguir fazer uma biópsia dentro de 10 meses. E se o câncer não metastasear, ele tem que rezar para dentro de 1 ano o câncer não metastasear para ele fazer a cirurgia que ele precisa. Então, que normalidade institucional é essa que vocês querem que o Brasil volte? Porque o Brasil tem problemas anteriores a querer punir exemplarmente gente humilde que o Celso de Mello chama de escumalha. Me desculpe, escumalha, ministro, é quem o diz. Porque não tem nenhum afeto
pela vida humana menos favorecida, não tem nenhuma empatia. Você acha que a principal batalha do Brasil é a rede social, o discurso de ódio? Quantas crianças não são exploradas sexualmente no Brasil? Eu não tenho que estar preocupado com o discurso de ódio contra ministro A, B ou C. Quantas crianças são prostituídas porque passam fome? Quantas crianças restam analfabetas porque estão trabalhando na Oscar Freire e qualquer autoridade pode ver, inclusive os senhores quando saem do Fasano, do Emiliano, os senhores tropeçam em meia dúzia, no mínimo. Como é que a preocupação do Brasil pode ser o discurso de ódio se as pessoas não podem sair de casa com um pertence de valor, um iPhone, porque podem perder a vida? Como é que a gente pode falar que é o discurso no X e a ofensa ao ministro o maior problema à democracia, quando só 1 em cada 100 casos de estupro é solucionado no Brasil, quando somente 3 a cada 10 homicídios é solucionado no Brasil, onde centenas de milhões, dezenas de milhões, ou centenas de milhares, mas sim dezenas de milhões de brasileiros, vivem em áreas em que o Estado não tem poder, mas sim o crime organizado. Como é que vocês podem eleger o 8 de janeiro como o maior problema do Brasil, sendo que nenhum desses problemas é novo e nenhum desses problemas foi efetivamente enfrentado? Como é que os senhores têm, me desculpe a expressão, a cara de pau, a covardia, a falta de decência de dizer que o brasileiro que está preso pelo 8 de janeiro é uma escumalha só por ter estado lá, porque muitas vezes não há prova nenhuma contra eles? Como é que Vossa Excelência tem a desvirtude e comete a desgraça de reconhecer valor a condenações altas de pessoas que só estavam lá, porque G. Dias também estava lá, nunca foi ouvido, e não estou dizendo que fez alguma coisa, da mesma maneira que o ministro Flávio Dino, que estava lá, não estou dizendo que foi para golpe, mas estava lá e não foi ouvido. Gleisi Hoffmann e tantas outras pessoas deveriam ser ao menos ouvidos numa investigação do Estado de Direito. Flávio Dino estava lá e vai julgar hoje. Exato. Como é que você tem coragem de dizer isso, ministro Celso de Mello, e enterrar um respeito arduamente conquistado em sua longeva carreira no Supremo Tribunal Federal? E digo mais ainda, e quero ser lógico, estou fazendo agora uma analogia com base naquilo que disse o ministro Gilmar Mendes nos Estados Unidos. O ministro Gilmar Mendes disse que a força-tarefa da Lava Jato era uma organização criminosa. Quem eram os criminosos? Vamos dar nomes. Sérgio Moro, um deles. Deltan Dallagnol, outro. Por que seria uma organização criminosa? Nos dizeres do ministro Gilmar Mendes, que nunca poderia vir a julgar os crimes cometidos por esta organização, porque já os prejulgou. Mas se estamos no Brasil, ninguém é suspeito e ministros do STF estão acima da lei. Por que Dallagnol e Sérgio Moro seriam criminosos na fala de Gilmar Mendes? Porque é um absurdo um juiz, como Sérgio Moro, trocar figurinhas com o Deltan pelo Telegram sobre como fazer a oitiva de um colaborador, de um delator, como pegar pesado ou não. Porque o Deltan Dallagnol queria ver Lula preso. Porque Deltan Dallagnol não mediu esforços ao fazer uma porcaria de um PowerPoint para incriminar o Lula. E por isso
a força-tarefa da Lava Jato é uma organização criminosa. Então, com base nos argumentos do próprio ministro Gilmar Mendes, pelo amor de Deus, eu não afirmaria isso por mim, mas de acordo com os argumentos do Gilmar Mendes, a maior organização criminosa deste país, de acordo com os argumentos do ministro Gilmar Mendes, a maior organização criminosa do país é o Supremo Tribunal Federal. Porque nós temos um juiz como Alexandre de Moraes, que não esconde de ninguém que o Bolsonaro deve ser preso. Já o prejulgou em várias oportunidades. Porque pior do que o fato de Sérgio Moro se comunicar pelo Telegram com Deltan, Alexandre de Moraes faz jantar na casa dele e leva ao Procurador-Geral da República. Que mutatis mutandis, o papel que desempenhava Moro, naquela época, naquele caso, hoje desempenha Moraes. E o papel que desempenhava Deltan, hoje quem desempenha é Paulo Gonet. E, portanto, Alexandre de Moraes, se são criminosos, e, portanto, de acordo com os argumentos do ministro Gilmar Mendes, se as prisões eram para levar a delações, o que aconteceu com Mauro Cid, que foi preso por cartão de vacina, ficou preso até o dia que decidiu delatar e ainda por cima teve que refazer o seu discurso até que o freguês, Alexandre de Moraes, ficasse satisfeito. 9 Portanto, se a Lava Jato, no argumento do Gilmar Mendes, foi uma organização criminosa, o STF se tornou a organização do crime supremo. É isso que aconteceu. É isso que eu queria falar, é isso que eu queria dizer. Estou sendo muito técnico. Sim. É o ministro Gilmar quem o disse. Eu estou apenas pegando os elementos que se repetem, que se identificam. E nada mais. O discurso do Gilmar é maleável ao longo da jornada dele no Supremo, né? Você viu que ele já... Não é maleável, maleável é aquelas gosmas que criança brinca, como é que chama? Que as crianças Slime. assim. Slime. Slime. Maleável é slime. A gente está falando de avesso do avesso, como diria Caetano, avesso do avesso do avesso do avesso do avesso. É a tropicália jurídica que nós estamos vendo lá no Brasil. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.